Então, muito bem-vinda, Raquel. Finalmente a gente se conhece, pelo menos pela tela, né? Digamos assim. Sei. Faz Aham. muito tempo que a gente se conhece trocando mensagens, né? É verdade. Sei. A Raquel está no México, então, nesse nosso processo de entrevistas, já passamos pelo Canadá, passamos por Quebec, né? Passamos pelo Rio Grande do Sul, mas na verdade com uma entrevistada que já foi leitora no Paraguai e na Argentina, foi bem interessante. Aham. Passamos por Portugal e Portugal passamos pela Northwestern, na Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, em Chicago, e agora estamos no México. E Aham. como eu vinha dizendo, fazemos essas entrevistas em horários variados. E a satisfação é que ficam gravadas no YouTube, que já temos mais de 600 visualizações no YouTube. Que eu acho Uau. fantástico, Raquel, porque um dos testemunhos que nós tivemos e nós temos nesse nosso trabalho de português, de ensino de português como língua estrangeira, é que muitos professores se sentem sozinhos, né? Então, até por isso eu digo, não, vocês não estão sozinhos, nós temos pessoas profissionais ou interessados que dão aula de português no mundo todo e essa é a ideia. Em uma das nossas entrevistas, agora já não me lembro qual que foi, nós tínhamos duas pessoas que estão na Suíça e não se conhecem. Até Uau. comentei, daqui a pouco vocês são vizinhos de porta e não se conhecem. Marquem um café, façam alguma coisa. Então, a É ideia verdade. é que ninguém se sinta sozinha. É, eu sempre, quando começo esse nosso momento, falo de um ponto positivo da última entrevista. E a nossa Uhum. última entrevista foi justamente com a Tânia, que está em Portugal, está em Coimbra. E comentando com a Maria Lúcia, que é Raquel, uma das coordenadoras na Torre de Babel, eu comentei que eu acho que um ponto forte foi justamente conhecer o trabalho dela, mas escutar o sotaque português, que é outra característica que vai acontecer nessas. Agora eu acho que eu tenho 47 pessoas que se inscreveram para serem entrevistadas. Então, nesse Perfeito. processo, nós vamos conhecer vários sotaques. Eu Sei. gostaria muito de ter entrevistados de todos que estão em todos os países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, gostaria de ter sotaques do Timor, de Moçambique, das Guinés, enfim. Tomara que a gente consiga. Mas isso aqui é só Legal. para dar uma abertura e para Raquel, para que você Hum. é super informal, Raquel, é isso que eu quero. Não gostaria de ter Ok. nada acadêmico neste momento e Ok. conhecer os trabalhos de vocês. Agora a gente tem um tempinho para você se apresentar, nada melhor do que você, mas sem modéstias, né? Como eu falei, eu te Ok. conheço porque você Tá. nos dá o privilégio de usar os nossos livros aí no México, às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos de adquiri-los, de comprar, de conseguir os livros. A gente sabe que envio de livro é sempre uma coisa muito cara, né? No mundo todo, é um dos problemas, uma das situações que a gente não consegue resolver, que é tão caro mandar. E livro pesa, né? Então, mandar pelos Correios ou por Sedex, conforme seja. Mas, enfim, hoje em dia você é abastecida dos nossos livros, digamos assim, diretamente pelo Peru. A Maria Giovana, por sinal que está aqui, é professora em Trujillo, no Peru. Então, bem-vinda, Maria Giovana. Eu sei que nem sempre você pode abrir a sua câmera, mas seja muito bem-vinda. Então, Raquel, por favor, se apresente em detalhes, Raquel. Queremos saber Ok, de você. ok. Bem, meu nome é Raquel Duarte, não? Eu nasci em Belo Horizonte e me criei em Belo Horizonte. E chegou, depois que eu me casei, meu marido tinha muito desejo de trabalhar com missões, missões evangélicas. Então, chegou um momento que nós fizemos um curso em São Paulo, um curso internato de 3 meses, que foi eu com as crianças pequenas, e foi assim super difícil, não?
Eu saí assim bem magrinha desse treinamento, não, com 49 quilos, eu tenho 1,70 m, e assim foi algo bem difícil. Mas aí depois nós viemos para a cidade do México para trabalhar em zonas marginalizadas, não? Com evangelização, trabalho de... Já vou Perdão, levantar a mão. Como eu o quê? falei, Raquel, o negócio aqui é muito informal. Podem levantar a Aham, mãozinha. Já que somos poucos por enquanto, vamos levantar a mão com a mãozinha mesmo, assim a gente fica mais ativo. ok. É, Raquel, não, Hum, eu me pergunto, quantos filhos você hum. falou que você tinha nessa época? Duas filhas. Duas Duas filhas. filhas. E por que que você ficou tão magrinha? O que que aconteceu assim nesses três Era um meses? processo assim muito difícil, assim, eram muitas horas de estudo, eu com as crianças pequenas e assim era como que muita luta, né? Mas aí como que sobrevivi. Mas vocês moravam no lugar onde esse curso era dado, Raquel? Ou vocês Não, moravam era um internato por na três cidade de São meses. Paulo? É um lugar que chama Suzano. Eu Suzano, nem aqui sei nem pertinho. de onde fica, não. Sei. Ah, levaram vocês para lá internos e de lá vocês não saíram nesses É, 3 meses. sim. Aham. Legal. E aí depois viemos para cá, né? E assim foi bem difícil, porque tínhamos uma vida de classe média, não de carro do ano, vivíamos em um bairro bom e tudo, e de repente nós fomos morar numa favela aqui no México. Então, assim, não foi nada fácil, né? Mas tudo era um propósito, não, na vida da gente. E depois se passaram 6 anos que eu havia chegado aqui. E uma amiga trabalhava, não sei se vocês conhecem, eu acho que tem essa escola no Brasil, não sei se ainda tem, que chama Berlitz. Vocês conhecem? Escola de idiomas? Sim, sim, sim. A Berlitz é uma escola internacional, tem no mundo todo. E eu não Sim, sei se sim. você tem aqui no Brasil também, sempre foi considerada uma escola cara, né? Um instituto, na verdade, Aham, caro, ensina praticamente aham. todas as línguas, né? Não sei se em todos os países todas as línguas, mas, Sim, mas uma coisa sim. que eu me lembro É. bem, Raquel, e vamos conversando, é de quando a gente viajava Uhum. internacionalmente, que a gente chegava no aeroporto, nas livrarias de aeroporto, que tinha os livrinhos da Berlitz. Quem lembra disso? Ah, sim, Eram, sim, eram para aqueles livros. cidades, não? Não, Sim. não, eram livrinhos de frases feitas. Então, Aham, sim. né? Para E era, cidade, não, para os países, não? Os idiomas, assim. em Sim, português e na língua do país onde você ia. Eu me sim, lembro desses livrinhos, eram os livrinhos pequenininhos de frases feitas que eu sempre sim. dizia, até hoje, né? Hoje em dia acho que não existem mais, mas a gente sempre comenta que essas frases feitas, para quem trabalha com idiomas, sabe muito bem que se mudar o lugar de uma palavra, ou se mudar o verbo, a conjugação do verbo, já ninguém entende mais nada, né? Porque muda É, tudo. Mas na ah, época era o que se tinha, né? Hoje a gente tem as maquininhas que traduzem, os celulares que traduzem, né? Mas na época era o que a gente verdade. tinha quando viajava. Mas uma Sim. pergunta que eu tenho sobre morar nessa favela, vocês falavam espanhol, Raquel? Pois nós fizemos um curso, né? Nesse internato, nós fizemos um curso de espanhol, por certo, muito ruim. Depois que você sabe o que é dar aula, você vê que a pessoa não sabia dar aula, não. Mas assim, eu cheguei aqui e tive muita dificuldade, não entendia, mas aí depois comecei a estudar o espanhol formalmente e depois sim, ou seja, você já podia comunicar melhor, não? Sim. Sim. Sim, mas aí Mas você dizia que então, depois de seis perdão. anos, É, então essa amiga ficou grávida e ela trabalhava na Berlitz e ela foi e me perguntou se eu não queria entrar no lugar dela. Então, aí eu fui, fiz a entrevista, eles me aceitaram e tudo, e eu comecei a trabalhar. E a minha primeira aula foi dia 28 de novembro de 2001. Já faz bastante tempo, né? E eu lembro que foi na Microsoft.
Imagina uma pessoa super despreparada, não. Ou seja, recebi um treinamento com a Berlitz, não, mas, ou seja, eu estudei administração, não tinha nada a ver, não, mas assim, eu sempre gostei de português, não? Então, sempre fui aquela pessoa cuidadosa para escrever, então isso também ajudou bastante, não? Mas então fui e usava o método Berlitz, recebíamos capacitação a cada 3 meses, não? Nessa época eles eram muito focados só a conversação, eles não gostavam que você escrevesse muito com o aluno, não era esse o método. E era um método já nessa época antigo, porque eles estavam, era um método dos anos 70, 80, que os executivos voavam para o Brasil e era para conversar. Não tinha muita correio eletrônico, mensagens, não. É. Mãozinha. Menina, só eu que estou falando, por favor. Raquel, é o seguinte, Hum, esses métodos, quando a gente começou também esse hum, trabalho com português para estrangeiros, lá em 1996, 97, a gente também adotou livros daquela época, que era muito pouca uhum, coisa. Hoje desbravamos esse universo e você sabe que há muitos materiais para ensino de português do Brasil para estrangeiros. Antigamente não tinha nada. uhum, E era isso mesmo, né? E para a gente também sempre foi uma questão como o nosso foco, nosso recorte sempre foi multinacionais, né? Para a gente aham, também, nós tínhamos também essa questão de que ou eles vinham para cá, né? Chegavam aqui sem falar uma palavra e tinham que funcionar num ambiente de negócios. Então, aham, a gente não podia ficar naquela coisa arcaica, tinha que ser coisa rápida. Por aham, isso que a gente desenvolveu, naquela época, o Bem-vindo. A gente aham, precisava, primeiro livro, né, o Bem-vindo, a gente precisava fazer com que eles falassem rápido. E é por isso que no aham, Bem-vindo a gente colocou o presente, perfeito, imperfeito e futuro já nas primeiras 4 unidades, que foi um não, escândalo sei. total. Porque como pode? Pode, porque é o que eles precisam. Eles não precisam falar exatamente, ou eles não precisam escrever. Normalmente eles têm, na época, tinham secretárias, hoje em dia nem se tem tanta secretária, né? Aham, Mas por isso que a gente desenvolveu esse material, né? Para que eles pudessem rapidamente se comunicar e sem formalidade, porque também não era para preparar ninguém para a universidade. Nós aham, temos aqui, Raquel, hum, nós temos a Cláudia, a Tereza e a Cida. A Cláudia é voluntária nova, mas a Tereza e a Cida já estão com a gente há bastante tempo no nosso projeto voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes, né? E elas também não necessariamente, nossos voluntários não necessariamente são professores. Então, também uhum, são capacitados, brasileiros de boa vontade, de grande coração, capacitados para ensinar português. É outro universo também, né? Então, como você aprendeu espanhol, os nossos imigrantes e refugiados precisam aprender português para poder viver com dignidade no Brasil e conseguir empregos. Mas claro. voltando à sua experiência com a Microsoft, eu posso imaginar você chegar na Microsoft, porque é diferente. Uma coisa é um trabalho voluntário feito de coração, né? E outra coisa é quando uma empresa como a Berlitz te contrata para trabalhar, para dar aulas numa Microsoft. Sempre né? Sempre dá um friozinho na barriga, voluntário ou profissional. Aham. Mas eu imagino o impacto que tenha sido para você. Ah, sim. E Mas com na esse verdade não material era arcaico, né? assim. Na verdade não era assim, dar aula para Microsoft unicamente, não. Era Microsoft e várias outras empresas. Então, de manhã você vai na Microsoft, à tarde você vai na Reuters, não? E assim, ou seja, cada hora você vai para um lugar, não? E aí eu comecei, sim. Tenho uma pergunta, bom dia. Tereza, se É, apresente. Era legal, como a gente tem tempo, porque somos poucos, né, agora, mas eu sei que muita gente vai assistir, então seria legal você se apresentar rapidinho. Cada uma que for falar, em 2 palavrinhas para se apresentar. Sim. bom, eu trabalho voluntariamente no idioma que somos já, acho que talvez ó,
um ano e meio, alguma coisa assim, 2 anos. Sou aposentada, era secretária executiva. O meu chefe chegou a usar o livro de vocês, lembra que eu até mostrei para Maria Lúcia no começo? E era secretária de um CEO de uma empresa. Me aposentei e achei, sou formada em letras, mas nunca trabalhei como professora e queria fazer um trabalho voluntário ligado a uma coisa que eu gosto, sempre gostei e nunca usei. Uhum. Então, achei um caminho perfeito entre o voluntariado e um desejo pessoal, que tem sido um prazer enorme. Uau, E, incrível. e por isso eu estava pensando, voltando um pouquinho que você falou você ficou 6 anos antes de começar a trabalhar na Berlitz, é isso? Aham, sim. Esses 6 anos, você dava aula nessa favela? Qual era o trabalho de vocês na favela? Isso que eu fiquei interessada. Era como evangelização, não? É, Mas começou não assim era do como. português, era ligado à Ah, religião. não, Vocês não, não tinham não, uma classe de português não, para essa não. turma, não, era evangelização em espanhol. Sim, sim. Então, éramos uma equipe de 6 pessoas e meu ex-marido, não, que já não é meu marido, eu sou casada pela segunda vez, ele era ele foi jogador de futebol no Brasil, então a estratégia era como começar a jogar futebol com as crianças, e assim foi, não? Foi reunindo criança, foi reunindo os pais, e a gente fazia um trabalho assim social também, que era como tinha muito problema social de bebida, às vezes as pessoas iam e a gente chegavam machucadas por brigas, a gente tinha que curar essas pessoas, não fazer curativos, coisas assim. E então era como integrar-se com a sociedade desse lugar, não? Que era uma sociedade que tinha muitos problemas. Então foi uma época bem difícil, mas para mim é muito recompensante porque faz como aproximadamente 6 meses nós estávamos em uma instituição do governo e minha mãe começou a conversar com uma senhora e essa senhora é dessa igreja que nós começamos. Então, o trabalho está lá, foi entregado por um pastor nacional e o trabalho social está lá, não? Então, valeu a pena, foi um tempo de sacrifício, mas ficou algo plantado, não? Perfeito, obrigada. É, sei. Maria Lúcia quer Maria falar. Lúcia quer? É. Oi, Raquel. Oi? Deixa eu te perguntar, assim, talvez algo que seja, de alguma maneira, um pouco difícil de dizer um ponto exato. Mas Aham, quando você começou com essas aulas né, da Microsoft aham, e outras empresas, aham, sendo alunos falantes de espanhol, você brasileira, aham. quais eram as mais difíceis? Assim, os mais difíceis tópicos para você trabalhar, né, com esses alunos ensinando português? Porque Pois, para os latinos a gente percebe, né, ao longo do nosso trabalho, algumas dificuldades que são frequentes, né? Você conseguiu entender essas dificuldades e superar com esses alunos? Conte-nos um pouco sobre isso, sabe? Essas dificuldades entre o espanhol, para o falante de espanhol e aprender português. Pois eu acho que é um processo, não? Que você vai entendendo, não? Hum, O que está acontecendo. Por exemplo, como o meu foco sempre foi multinacionais, e uhum. assim, a Berlitz está muito focada aos diretores, não? Aos mais altos executivos. Então, muitas vezes eram alemães, muitas vezes eram franceses, não? Ah, tá. Então, americanos, então, Uhum. cada nacionalidade
tem uma dificuldade. Não Uhum. sei se vocês, como professores, já perceberam isso, não? Sim, com certeza, com certeza. Então, tem É. aquelas coisas, os desafios são diferentes, não? Mas, ou Uhum. seja, se eu vou falar, por exemplo, de desafios meus como professora, não? Eu lembro que uma das dificuldades que eu tive, por não ter a formação, não, como Uhum. a Teresa de ter estudado letras, por exemplo, eu não sabia como explicar o subjuntivo, não? Então, assim, então, O grande vilão, né? Um dos grandes vilões do português, tem. né? Então, até que eu entendi, não, o subjuntivo são aquelas coisas que estão na sua mente, aquilo que você Uhum. deseja, aquilo que É. você espera, né? Aham. Então, como que tinha os desafios dos alunos e os meus Uhum. próprios desafios, que foram sendo superados pouco a pouco, né? E Uhum. faz uns dias eu estava conversando com um aluno e eu falei, olha, já são quase 24 anos dando aula. Já não existe uma pergunta que um aluno faça que eu não saiba responder, não? Então, ou seja, já aconteceu de tudo, já não há dúvidas mais, não? E nesse tempo todo você percebe a diferença dos seus alunos, né? Sim, Assim, sim. você poderia assim colocar para a gente alguma coisa que foi muito marcante ou que é ainda marcante nessas diferenças e nesse trabalho que você está fazendo aí no México? Uau! Ou seja, para começar, não, ao longo dos anos, antes os meus alunos eram mais velhos que eu, não? Depois os alunos foram se tornando da minha idade, Mais depois jovem. mais novos. Agora os alunos são mais novos que as minhas filhas, não? Então, Sim, 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 é. mas uma das coisas que eu venho percebendo, e, por exemplo, esse ano Ah, entraram muitos alunos novos, não? Então, eu tenho aluno da Nasdaq, que é uma casa de bolsa, sim, não? sim. Nasdaq, tenho da Uber, PayPal, JP Morgan. Agora, as empresas que eu estou são essas, não? JP Morgan é meu maior cliente. Uhum, JP Morgan, Banco Itaú, que está aqui no México também. Não uhum, como banco assim para as pessoas, não, mas é como eles fazem pesquisas sobre as empresas para falar com seus investidores, quais são as sim, empresas. Então, eu sim. dou aula no Banco Itaú, dou aula para Nasdaq, Uber, PayPal, Uhum. como é, Oracle. Então, no momento, são essas empresas, e tenho alguns alunos particulares, não? Mas essa turma que entrou esse ano Uhum. são, assim, pessoas mais ou menos com menos de 30 anos. É uma turma, um grupo de alunos, não é uma turma, não Sim. são alunos particulares, mas é um grupo Uhum. de alunos super inteligentes. Então, eu estou sentindo uma diferença muito grande, que o povo da agora tem uma inteligência muito superior. Que Eu bom acho, isso, né? eu acho que talvez não seja nem tão superior, digamos assim. É outro É outra forma forma. de raciocinar, é outra experiência que eles têm com Mas essas muito mais empresas. facilidade. Tem, incrível. Uhum. Quando nós começamos, nós tínhamos, agora não é o nosso maior cliente na Torre de Babel, né? Só para explicar para quem que não nos conhece, mas enfim, a Maria Lúcia e eu sou proprietária da Torre de Babel, Idiomas e Culturas, que existe há 41 anos já, e o nosso Uau! foco não é brincadeira, né, Raquel? É. É, mas nós também vimos muita coisa acontecer nesse tempo todo com a questão do ensino da língua portuguesa, mas Uhum. nós temos e tínhamos como maiores clientes empresas japonesas. E como é que Essa. mudou? O que que mudou no nosso público de japoneses que vêm ao Brasil, né, para trabalhar aqui nessas grandes holdings, né? Mudou que Uhum. antigamente vinham os mais idosos, os mais velhos, que estavam em Uhum. posições de executivos, diretores, CEOs, etc., né? E não falavam nem inglês, ou seja, só falavam japonês, não tinham Sim. experiência nem com a cultura de outros países.
Então, algumas pequenas empresas que vieram para o Brasil na época das privatizações, que foi quando nós começamos de fato, chegavam aqui e muitas não deram certo, porque queriam trazer a cultura dos países deles para cá, sem É. se adaptar, isso não funciona, né? Você tem que adaptar a cultura ao país onde você sabe melhor do que eu, né? Mas, enfim, Ah, tem um isso foi. texto no Bem-vindo que fala sobre isso, não? Pois é, e isso foi É. mudando de tal forma que até fisicamente, agora vem os jovens, são até mais altos, até fisicamente eles mudaram bastante. E quase Uhum. todos, agora as coisas estão mudando, mas enfim, quase todos têm experiência de estudar fora, fazer Uhum. grande MBA, etc., nas grandes É. universidades pelo mundo, né? Especialmente nos É. Estados Unidos até então, né? E aí É. já vem com inglês, já vem com outras culturas, né? Já É. viajaram pelo mundo, enfim, é totalmente diferente, é totalmente diferente. Porque no início, se a gente não tivesse, nós temos professores que falam japonês e que podem quebrar o gelo, porque, né, pelo menos no início, né? Como é que você começa a ensinar uma língua latina sem falar um pouco de japonês para esse público, ou coreano, né? Se fosse o caso dos coreanos, que nós também tivemos bastante. Então, agora mudou completamente, porque eles já vêm muito mais. Por isso que eu digo, às vezes, eu entendo que eles, hoje, nessas empresas que você atende, eles são muito rápidos, esses jovens, né? Mas eu digo, no geral, o universo de fato realmente mudou, né? E eu fico impressionada, e a Maria Lúcia, com a diferença não só deles, como das esposas, porque vem com as esposas e as crianças, até, É. justamente todos fisicamente diferentes. É muito Até interessante, em fisicamente, a 40 anos, como evolução. mudou. Isso é. Agora, o México, eu falo que o México ele antecipou a globalização por ser vizinho dos Estados Unidos, não? Então, sempre eles tiveram escolas bilíngues. Então, quando nós chegamos aqui, apesar de todas as dificuldades, a gente colocou as crianças em escolas bilíngues. Ou seja, isso é comum, não é assim, é só a escola do governo que não é bilíngue, entende? Então, as minhas filhas, com 4, 5 anos, entraram em escolas bilíngues e eram 3 horas em inglês, 3 horas em espanhol, e elas são totalmente, não, elas são poliglotas, não? Porque inglês, espanhol, português e francês, não? Então, e isso abre as portas para o mundo, não? Sim. Raquel, A Raquel, Maria Giovana levantou a mão. Cláudia, se apresente. Cláudia é nova aqui no Ah, nosso não, não, não. pedaço. Eu achei que era ela, é a minha mãozinha aqui, não nela. Não, a Cláudia levantou a mãozinha. Eu achei Tem que era a sim. Giovana. Perdão. Bom dia, Raquel, bom dia, Bom meninas. dia. Eu sou nova aqui, eu não comecei ainda com as minhas aulas, a minha primeira aula será na semana que vem. Ah, E como a Suzana falou no começo, a gente se sente só, né? Apesar de termos uma assessoria, apesar de termos uma ajuda aí, uma pessoa que está próxima a mim, eu me sinto assim só, porque eu nunca ah, tive esse trabalho. E eu sou professora, mas eu sou professora de história e eu trabalho com ah, educação básica, então eu não trabalho com adultos. E eu hum, ainda estou trabalhando, então eu peguei um voluntariado ainda numa época que eu tenho uma carga pesada de trabalho. Então eu estou assim um pouco preocupada, mas eu senti a necessidade de fazer essa ação, essa atividade e eu assumi isso. hum. Mas eu queria saber de você, Raquel, todo a sua experiência é no trabalho presencial ou você sempre teve, ou nos últimos anos, agora que ficou muito comum essa coisa do ensino online, você está trabalhando online porque é o que a gente vai desenvolver aqui, ou Hum. você trabalha presencial? Como é que foi essa diferença aí, quando você começou a dar aula à distância e as aulas presenciais no início do contato com os seus alunos? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu não tive nenhum problema na pandemia, porque eu já tinha experiência de dar classe online, assim, não era nem Zoom na época.
eu dava aula por uma plataforma que chamava Webex e uma que chamava Blue Jeans. E isso começou antes da pandemia. Então, para alunos tanto do JP Morgan como da Oracle. Então, porque eu completei 15 anos de JP Morgan em abril, né? Então, aí eu já trabalhava, porque às vezes eu estava na empresa e tinha alunos que estavam fora, então eles se conectavam por essa plataforma que chamava Blue Jeans, que eu acho que já nem existe mais. Então, o que que aconteceu? Quando chegou a pandemia, eu já estava preparada. E aí surgiu o Zoom, não, e que é uma maravilha, e aí nunca parei. E hoje tenho muitos alunos que são por Zoom, e às vezes eu estou na empresa e estou sozinha. O aluno não está, já foi, e está por Zoom, entende? Então, muitas vezes eu estou em casa e estou trabalhando, eu acho que isso é uma maravilha, não? Porque a aula funciona perfeitamente, não? Não é dizer que o aluno perde. Eu acho que o que é um pouquinho ruim é que você perde aquele contato pessoal, não? Então, por isso eu gosto também do híbrido, não? Eu vou uns dias eu estou em casa, mas funciona muito bem. Só para não cortar o fluxo da história, então você ficou no Berlitz ou você, obviamente, você tem a sua própria Ah, escola, né? Hoje em dia, o seu próprio sim. instituto, né? O que eu fico pasma, Raquel, é que você não tem, a minha opinião, posso estar errado, um Ah, sotaque de mineira. Zero. não? Eu não diria, eu não sei, o É, que que vocês acham? Eu não percebi o quai na vida Nada, dela, né? nada. Eu percebo um pouquinho, eu acho é, que É, tem, Tereza? sim. É, Uhum. percebo um pouquinho, Olha, sim. é. Eu também percebo um pouquinho. É? O mineirês, ele nunca deixa, nunca deixa de aparecer, né? Ele sempre dá uma. Tô ah, aqui, não me esqueça. É interessante, eu não percebi. pode Cida, ser. já que você falou, que é ótimo, você Ah, apresente bem rapidinho, só para. Uhum. Meu nome é Cida, eu sou voluntária ainda da Idioma que Soma há uns anos, e acho que eu tenho uns 3 anos não sei, 2021, acho que foi hum, isso, né? 4 anos aí. E eu sou aposentada, trabalhei 17 anos na Caixa Econômica, que foi meu último emprego, né? E já é. fazia trabalho voluntário. E aí conheci a Suzana num outro voluntariado que a gente estava juntas, não sei, assim, eu nem me lembro direito como eu a conheci, mas a gente ficou, por coisas da vida, a gente acabou se juntando, né? E a gente foi conversando e ela me apresentou o projeto na época. Eu estou com uma sombra hoje aqui, né? Tá linda, ela tá linda. Deixa ela aparecer. Aparece toda, tá linda. Vem A aqui, netinha da Sofia. Cida. Sofia, aparece aqui, Sofia. Agora abaixo, Sumiu. escondeu. E aí a gente foi se conhecendo, ela foi me falando do projeto na época que ela estava precisando de uma professora e eu acabei me candidatando. Também não sou professora, não tenho. Na verdade, eu sou bacharel em matemática, né? Mas eu nunca dei aula. Nem sei o que é. Aham, Assim, nunca dei aula oficialmente em escolas, né? Mas eu sempre fiz trabalho com reforço em comunidades, né? aham, E trabalhei um pouco no centro espírita que a gente trabalhava com crianças carentes, né? aham, Então, mesmo na época que eu trabalhava, final de semana, às vezes eu passava com a criançada. E para aham, mim, trabalhar no idioma que soma, eu me assustei também com a Cláudia, né? Quando eu comecei, fiquei meio assustada. Mas, gente, tem uma
a gente gera uma empatia tão grande que eu acho que eu fiquei afastada da, das aulas 2 meses por conta de uma cirurgia. E é muito bom. Eu acho que dar aula é algo, é passar um conhecimento de alguma forma, né, que você consegue passar, consegue ouvir as pessoas. No caso da Raquel já é diferente, né? Uhum, São pessoas que já não precisam de um incentivo, o incentivo dela é outro. Agora, no uhum, caso do voluntariado, você precisa ter empatia, entender o que a pessoa busca, porque não é só, eu vou falar, preciso muito falar português, mas eu preciso muito entender outras coisas, né? Isso é muito interessante. Você vai criando vínculos com pessoas e esse vínculo é muito profundo. No meu caso, eu recebo mensagens dos meus primeiros alunos, né, que estão no Brasil. Então é muito, olha, se eles compram, sei lá, compram uma TV, eles me mandam mensagem a foto da TV, e mandam uma mensagem das crianças que hoje já estão, né, bem maiores. Então esse a gente vai criando uma ligação muito grande. Então quando você não tem aluno, você sente falta desse contato apesar de ser online, você sente muita falta. Então, eu acho muito interessante. Eu acredito que a Raquel tem alguma coisa desse tipo, porque ele trabalhou no voluntariado, né, Raquel? Bastante tempo. sim, sim. Sim, você está no Brasil? Estou no Sim. Brasil, São Paulo. Ah, ok. Mas a pergunta é boa, Raquel, porque nós temos voluntários que estão fora do Brasil, brasileiras, que a Uhum. gente, assim, a gente capacita essas pessoas, sabe, Raquel, para dar aula. Porque, Aham, como você viu, não são necessariamente professoras, mas têm um coração grande. Mas, Raquel, aham. voltando então, e Sofia tá linda, Cida, sua neta tá linda, 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 com esse cabelo lindo. Sim. Ah, Raquel, Obrigada. ah. é, então aí você ficou no Berlitz e depois você decidiu abrir o seu próprio instituto. A história foi o seguinte, né? Eu fiquei na Berlitz por 9 anos. Acontece que, vocês sabem, não, que em 2008 houve uma crise, não? Uma crise mundial. E aí, quando foi no final de 2008, início de 2009, eu sempre tive muito trabalho. Mas na primeira quinzena, o primeiro semestre de 2009, meu trabalho caiu muito com a Berlitz. E eu tinha poucas aulas, não, e foi complicando a situação, não? E eles não tinham um compromisso, assim, um salário fixo, era assim, você trabalha, você ganha, você não trabalha, você não ganha, não? Então, o que que acontece? Que nessa época, uma vendedora da Berlitz mesmo me passa um contato de uma empresa que não podia pagar Berlitz, e ela falou, eles estão interessados em aulas, e aí eu fui, dei uma aula mostra para eles, e eles me contrataram, não como professora, e essa empresa me deu 12 grupos. Então, foi uma maravilha. Eu tive até que contratar 2 professores para me ajudar. E chegou, quando foi em 2010, a Berlitz começou a melhorar e eles começaram a me exigir meu tempo livre. E eu já não tinha meu tempo livre. Então, foi um momento que eu pedi demissão e fiquei só por minha conta. Mas eu queria comentar, não, o processo, como eu cheguei no Bem-vindo. Na Não, peraí, verdade, eu antes não. disso, antes de fazer publicidade do nosso livro, obrigada. Fale da sua escola, nome, assim, Raquel, você me Aham, acompanha e talvez você saiba, eu sempre digo que há mercado para todo mundo. Eu aham, sempre digo que a Torre de Babel e as nossas coautoras, Silvia Burim, Harumi, Maria Lúcia, nós capacitamos a concorrência, porque você sabe do número, da quantidade de seminários e cursos e etc. que a gente já deu, não só no Brasil, mas é, fora, inclusive palestras fora. Aí fui para Guadalajara,
fui para Frankfurt, eu Ah, fui sim, você 14 veio vezes. aqui? Então, Ah, sim, bom. fui para Guadalajara, a convite, em uma Aham, das grandes feiras do livro mundiais que é em Guadalajara, justamente aham. para falar sobre a língua portuguesa. Convidado pela Ah, feira, assim como fiz legal. isso também na Colômbia, em Bogotá, fiz em Frankfurt, Ah, quando o Brasil foi o país homenageado, eu fiz uma fala sobre a língua ah, portuguesa em português, que eu faço sempre aham, questão de falar em português, né? E tinha, sim. obviamente, tradução simultânea em Frankfurt, mas foi bárbaro, e a minha fala sempre é: a língua portuguesa pede passagem. Mas isso é Ah, as minhas falas. Mas fora isso, a gente sim, capacita e capacitou, inclusive tem institutos que foram abertos depois no Brasil, que foram totalmente uhum, capacitados pela Torre de Babel. Então, mas aham. não há problema, porque tem mercado para todo mundo. Senão a gente não trabalhou bem, É, tem mercado. Senão a gente não claro, estaria aí há 41 anos, né, Maria Lúcia? Maria Lúcia não sim. está comigo há 41 anos, infelizmente. Está há menos, mas graças a Deus apareceu na minha vida. Todas essas É, pessoas apareceram, me foram dadas nessa vida, assim como a Cida, que hoje é uma amiga e irmã. Mas, Raquel, antes fale do seu instituto. Tem um instituto fisicamente, onde fica, se tem na filiais, verdade, quantos professores tem. Pode verdade, divulgar, aqui, pode colocar o número, porque às vezes você pode precisar de professores que estão nos ouvindo pelo YouTube e podem dar aula à distância, né? Como a gente sim, dá é aula para a verdade. Alemanha à distância, enfim. Aham, Aí você coloca ali os seus dados, que se um dia você precisar de professores, quem sabe, né? Você aham, consegue um bom professor. Pode colocar no sim. chat, isso tudo vai para o Aham, YouTube. Quem nos ouve, se não conseguir fazer contato com a Raquel e estiver procurando aham, aulas no México e a Raquel tiver o que oferecer, com certeza deve pagar honestamente, porque tem gente que não paga honestamente. Então, procurem. Quero aproveitar para dizer: procurem institutos e organizações que pagam honestamente. Não aceitem o que vem sendo oferecido por aí no LinkedIn e em outros lugares também. Tem que é, ser pago, remunerado com valores honestos, né? Então, fica aqui, se quem não quiser, não conseguir fazer, está mudando para a Cidade do México, sei lá, para o México, e quer dar aulas no Instituto da Raquel e não consegue contato com a Raquel, falem comigo. Vocês sabem como falar comigo. Então, Raquel, é. faça publicidade do Sim, seu na instituto. verdade, ó, já teve época que eu já tive vários professores, porque, por exemplo, eu tenho clientes também de espanhol, não? E, por exemplo, aqui no México, a Cidade do México é uma cidade muito grande, tipo São Paulo, não? Mais ou menos. São mais ou menos o mesmo tamanho. E aqui agora nós temos muitos chineses, não? Tem uma comunidade chinesa muito grande aqui. E então, eu tenho, já tive alunos de espanhol chineses, então eu tenho professores que dão aula para essas pessoas, porque ainda que eu fale espanhol, eu nunca dei aula de espanhol, porque eu falo, tem milhões de pessoas aqui que falam espanhol melhor que eu, por que que eu vou me dedicar ao espanhol, não? Então, melhor não. Também tenho clientes de inglês e tenho professores que dão aulas de inglês. Então, sempre tive pessoas trabalhando comigo. Mas a escola não existe fisicamente, não, porque primeiro que aqui o aluguel é caríssimo. Se você vai ter um instituto e numa área que é boa, não, onde tem as empresas, ou seja, seu lucro vai todo no aluguel e, na verdade, as pessoas necessitam que você esteja onde elas estão. Então, é muito mais prático que, ou se você dá uma aula por Zoom ou por Teams, depende da empresa, ou se você vai na empresa, que a pessoa não tem que se deslocar, não? Então, eu vou nas empresas, as empresas me dão salas maravilhosas com todos os equipamentos, eu não pago um centavo, então é uma maravilha, não? Sim. E a minha empresa chama Brasil Aqui Idiomas. Sim. E Pronto, sim, ou seja, agora, atenção, 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 público. Brasil, aqui, idiomas, com a nossa Raquel. Raquel, sim. que maravilha, né? Saber desse seu progresso
Sempre te agradecendo por ter adotado o nosso livro, agora na nossa 11ª edição, né, com o QR Code que leva a essas atividades. Os nossos professores voluntários, e a Maria Giovana especificamente, a Maria Giovana, em Trujillo, na universidade, ela trabalha exclusivamente com a nossa plataforma CEMELP, né, a Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. No momento, eles não estão usando livros, só a plataforma. E é É, interessante, existe agora essa coisa, vamos chamá-la de híbrida, ou seja, temos clientes imensos no Peru e tem alguns que usam só a plataforma. Agora eu falei que nem português, de Portugal, né? Clientes imensos. Temos muitos clientes. Ou o livro Bem-vindo e não usam mais os cadernos de exercícios, usam o Bem-vindo com a CEMELP, né? Então, e os nossos voluntários usam só o material digital, que é a CEMELP. Então, existe essa coisa. Mas, Raquel, é, você dentro desse, você percebe perspectivas de aumento ali, aí, eu não sei se no México acontece assim, mas em alguns países, acho que na Costa Rica, se não me engano, tem lugares que nesses call centers, né? Que se você fala português, você tem um salário um pouquinho mais alto do que quem fala só inglês, só que não é pouco, só inglês e espanhol. Eu não sei se no México, acho que na Costa Rica, se você trabalha em um call center, por exemplo, hoje em dia você liga para o cartão de crédito, você não sabe se está falando com a Índia, né, ou com os Estados Unidos, é, onde você está falando. O call center fica no mundo inteiro, verdade. no Brasil tem um monte, né? Eu não sei se no México também acontece isso. Quem fala português tem um valorzinho mais alto você sabe? Ó, na verdade, call center, eu não sei, nunca tive cliente de call center. Mas o português aqui é a segunda língua, mas a terceira, não? Primeiro é o espanhol, mais importante, não? Agora aqui, ou seja, o inglês é super importante. Por ser vizinho dos Estados Unidos e o melhor cliente deles é os Estados Unidos, não? As exportações, assim, 80% é para os Estados Unidos. Então, o inglês aqui é super importante. O México também é muito rico em turismo. Então, ou seja, o turismo está muito focado aos Estados Unidos e Canadá. Então, se você, qualquer pessoa na praia que está vendendo óculos, ela sabe falar inglês, né? Então, aqui o mais importante, a segunda língua mais importante é o inglês e depois o português, para quem trabalha em multinacionais, porque todas as multinacionais trabalham com a região América Latina. Então, eles têm que estar em contato com o pessoal do Brasil. Então, por isso eu sempre tive trabalho, não? Porque Brasil e México são os mais importantes na América Latina, entende? O nosso Raquel, maior cliente tem uma desculpa. perna no México e é Não, ponte aérea praticamente. Para certos cargos de diretoria, é ponte aham. aérea. Eles vêm, passam um dia aqui, voltam para a cidade do México, vêm. O nosso maior cliente tem Ah, essa característica, Raquel, de fato. Pode falar, ah, Maria Lúcia, você levantou a mão? Na verdade, Raquel, o que eu queria saber é exatamente esses seus alunos, eles trabalham com o português só do México ou eles vêm ao Brasil também? Como é a vivência deles depende. com o português? É. Depende do cargo, não? Hum, Geralmente, se tem um cargo mais importante, vão ao Brasil de uhum, viagem, e se o cargo não é tão importante, é, às vezes os chefes estão no Brasil, muitas sim, vezes os chefes estão no Brasil e vêm uhum, aqui e eles sentem essa necessidade. E hoje as reuniões são muito assim por Zoom, não? uhum, Então, eles sentem essa necessidade de falar o português, entende? certo. Mas Hum. eles moram, vêm para morar, ou seja, são expatriados aqui, tem um período mais longo, não apenas viagens, entendeu? Mas você Eu prepara já dei alunos aula para para vir? É. pessoas, perdão, eu já dei aula para pessoas que foram morar no Brasil, Certo. inclusive
Quando eu Uhum. estava na Berlitz, tinha um programa que chamava Cross Cultural. E era Uhum. um curso que era assim, você dava, como dá o curso do Bem-vindo Uhum. completo, não? Em 21 dias. Teve um aluno que Ah, ele era diretor do Carrefour México. E eles iam fechar o Carrefour do México e ele ia para o Brasil. Eu dei aula para esse homem 21 dias, ou seja, 24 de dezembro, 31 de dezembro, uhum. sábados, domingos. Ele tomava 9 horas de aula por Ah, dia, uau. entende? Uhum. E ele Uhum. era workaholic. Então, o homem levantava às 5 horas da manhã, tudo que eu falava ele anotava. Às 5 Uhum. da manhã ele repassava tudo que ele tinha visto no dia anterior. Foram 21 dias assim super intensos. Mas eu acho que é muita carga de informação que Uhum. não se aprende da mesma forma, Não sabe? dá para Mas digerir, assim, né? É. tem. Eu acho que já tive alunos assim, eu vou morar no Brasil daqui 6 meses, e aí eu ia preparando a pessoa, mas a maioria dos alunos são pessoas que estão em contato com o Brasil ao longo da vida laboral. Não? É. Eu acho que só um minutinho, Tereza, além da questão, hoje em dia viajar, daqui a pouco, hoje à noite eu vou para os Estados Unidos. E adoro porque eu vou ver minha família, é um momento importante na minha família, Ah, a formatura da minha sobrinha em Harvard. Pô, não é pouca bobagem, uau, Harvard está na mídia, né? Mas enfim, uau, ela já se formou, então ela fez ah, medicina e ah, eu adoro, mas eu confesso para vocês que hoje em dia o aeroporto me cansa, né? A viagem em si, ok, mas chegar no aeroporto, não sei com quantas horas de antecedência por causa do trânsito de São Paulo, ah, estar no aeroporto, chegar em sei, Nova York com aquela fila quilométrica que você tem que fazer de qualquer forma. Então, eu imagino, e a gente tem testemunho disso, né, Raquel, com os nossos alunos, que é um cansaço, eles ficam absolutamente exaustos, porque além do mais, sei, quando eles chegam, no caso do México, chegam no México, começam a trabalhar com a questão do fuso é, horário, embora não seja tão grande, mas enfim, e as responsabilidades, né? Então, sei, é muito cansativo para quem precisa fazer essas viagens, por mais que se viaje na classe executiva, o que for, mas é muito é, cansativo, né? E deixam a família verdade. aqui, e tem as crianças, é complexo. É, Tereza, por favor. Eu estava pensando aqui no perfil dos seus alunos, né, que são ligados à área comercial, é sempre uma uhum, questão de trabalho que eles te solicitam, a empresa te solicita, mas você falou que tem alguns particulares, fora de uhum. empresa. E aí eu fico pensando qual é o perfil desse aluno que não é da empresa. Eu até talvez já saiba uma parte da resposta, talvez por amor. Alguém tem um namorado ou uma namorada brasileira e queira, mas eu queria confirmar se é isso ou se tem outros motivos para essas pessoas particulares aprenderem português. Bem, ou seja, a maioria das vezes, dos meus clientes, as empresas pagam as aulas, não? Agora, por exemplo, tem pessoas que são alunos particulares, mas que estão em multinacionais e que elas decidem pagar as aulas delas. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela trabalhava na SAP, não sei se vocês conhecem essa empresa, SAP, não? E ela depois foi para a PayPal e ela sempre pagou as aulas dela, entende? E hoje já é uma pessoa que fala super bem o português e tudo, e que isso é super importante para a vida profissional dela, porque a pessoa pode assumir cargos regionais, não? Então, tem esse perfil. Já tive alunos, tive um aluno uma vez que ele tomava 4 horas de aula de segunda a quinta, todos os dias, e o objetivo dele aprender é porque é, ele ia passar o carnaval no Brasil.
Então, ele pagava aproximadamente, nessa época era para Berlitz, eu fiz as contas, não de quanto ele pagava. E se a gente pensar em real, era como R$ 20.000 por mês de aulas de português. Não, porque ele ia passar o carnaval. Olha, Mas, esse tem uma origem. Mas olha, sim, Raquel, a gente poderia continuar, e eu acho que as meninas concordam comigo por bastante tempo, né? Mas a gente tem mais ou menos o compromisso de ter esses eventos em uma hora, né, Raquel? Eu só queria falar que foi uma delícia. Para mim, especificamente, que a gente já trocou mensagens tantas vezes, né, Raquel? E eu sim, só te conheci por foto. É, aham, mas para mim está sendo uma delícia conhecer pessoas novas que eu não conheço. A nossa primeira entrevista com a Silvana, que está no Quebec, eu nunca tinha ouvido falar nela, né? Então, conhecer pessoas novas, que é sempre fantástico, e outras, saber mais, e pessoalmente ainda que à distância. Raquel, eu queria te agradecer muito, muito mesmo pelo teu tempo, por ter não, acordado tão prazer, cedo para estar conosco. Tenho certeza que prazer. vai ser um sucesso lá no YouTube também. Dessa primeira pessoa de Quebec, que a gente não conhecia, já chega em 310 pessoas assistindo. E não é só o interessante que eu estou acompanhando, não é só que estão acessando, não, pelas horas estão de fato assistindo, o que eu acho absolutamente fantástico, né? E você sabe que nesses tantos e tantos anos de trabalho com a língua portuguesa, a gente já fez muitas pontes, que as pessoas se conheceram enfim, compartilharam experiências. Então, eu queria que você deixasse agradecendo a presença das pessoas hoje e de quem nos assiste pelo YouTube, as últimas palavrinhas, Raquel. Espero que você consiga participar. O próximo vai ser no dia 27 de Certo. junho, e nós vamos Ah, entrevistar uma pessoa que está em São Paulo, que nós conhecemos há alguns meses pessoalmente na FAAP, em uma apresentação sobre o exame CELP-BRAS, né? E ela é uma pessoa que elabora materiais didáticos, então fica todo mundo convidado. Não há problema nenhum em divulgar os materiais didáticos que vocês elaboram também. Com volto a ah, dizer, há mercado para todos. Então, Raquel, as últimas palavrinhas, por favor. não, uma coisa que eu queria comentar é isso, que eu trabalho com o Bem-vindo desde aproximadamente 2003, que eu acho, que foi algo que as pessoas foram procurando aulas particulares e queriam, então eu comecei a procurar um material, encontrei o Bem-vindo, era a capa azul ainda, não? Eu comecei com a capa azul, Era azul depois foi. calcinha. Era azul é, calcinha a capa, cheio de mapinhas do Brasil. Lindinho que é. É, sim. Então, e que, na verdade, o Bem-vindo tem sido uma grande bênção nesse processo, não, da minha vida profissional. E sim, eu agradeço muito. E é bom você ver a evolução, não, que agora temos um material novo, que está muito mais moderno, muito mais atualizado, e isso é excelente. Eu agradeço muito vocês e as autoras e a editora também. E muito obrigada, e obrigada a vocês também que estiveram aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, estou aqui às ordens. E foi um prazer participar. E foi um prazer. Não, a primeira vez que eu recebi um correio seu, Suzana, eu me senti tão importante. Eu falei, Ah, uau, a gente autor se do sente importante com livro! vocês no na nossa vida. A gente agradece cada um de nós, dentro das suas características, filosóficas e espirituais, cada um, você com a sua missão, nós com a nossa. Ficamos muito agradecidas à vida por tudo que a vida nos proporciona. Então, mais uma vez, obrigada. E a todos que nos assistem pelo YouTube, fiquem atentos que logo, logo no dia 27 estaremos de volta. Eu vou divulgando, Sim. né? Divulgando pelo Face, pelo E vai ser nesse LinkedIn. mesmo horário? É nesse horário? Está me Você não sabe? fugindo agora o horário, mas eu já olho aqui e já falo para vocês. Aham. Só um segundo, eu já digo para vocês o horário. Eu não me lembro agora, peraí. Deixa eu ver. O sexto aqui.
Nós vamos entrevistar, já vou logo avisando aqui então, Luciana Canônico Cruz, que é professora de português, língua estrangeira e francês, é Hum. formadora de professores e produtora de materiais didáticos, e é formada e pós-graduada em letras. Vai ser no dia 27 de junho, às 9 horas de Brasília. Então, uma horinha mais tarde, Nossa, Raquel. ok. Eu acho que dá. Eu acho que dá para me Eu entrar. vou colocar o seu É, nome. Eu só mando o convite para quem se inscreveu, né? ok. E, de qualquer forma, como você vê aqui, a gente tinha mais ou menos, mas isso é normal, já estou tão acostumada, tínhamos mais ou menos 30 pessoas inscritas, mas é normal, algumas mandaram mensagem que não poderiam estar, e como sabem que estamos no YouTube, às vezes até evito falar, mas como sabem, agora sabem que estamos pelo YouTube depois, aí preferem, optam por assistir em outros horários. Mas nada como poder Ok. fazer perguntas, né, na hora. Bom, dia 27 de junho, às 9 horas, a Luciana, então, que nós Perfeito. também só conhecemos rapidamente nessa apresentação sobre o CELPE-Brás na Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Raquel, todas, um beijo, Um abraço para obrigada, até a vocês. próxima. Ok, obrigada a Muito vocês. obrigada, Obrigada. Raquel. Muito Bom Um dia. obrigada. Um abraço. ótimo fim de dia para você.